Retornamos agora, continuando a conversa com Jofre Vidal, empresário e proprietário da Gaúcha Pneus, uma empresa nova, focada exclusivamente em pneu para motocicletas, motociclistas, motociclismo, todo tipo de pneu. Antes da gente dar sequência, a calibragem do pneu interfere no consumo. Sim. O erro maior é calibragem acima do limite ou peso acima da calibragem permitida? Cada moto ela tem um peso de carga específico. Então, por exemplo, vai pegar uma moto, o que pouca gente olha quando vai comprar uma moto é que capacidade de carga que eu consigo colocar nessa moto. No geral, os pneus, se forem colocados para aquele tipo de moto, que depois a gente pode até conversar um pouco sobre carga de pneus, que é importantíssimo, porque cada pneu tem a sua carga e cada pneu tem o índice de carga e o índice de velocidade. Que são essas letrinhas que nós vamos ver depois. Que a gente vai ver depois aí. Ficam aqui do lado. Então, se tu respeitar o índice de carga, tu não vai ter problema, porque o índice de carga dos pneus da moto, eles são bem acima. O que tem que respeitar muito é o que o fabricante da moto diz e o que o fabricante do pneu diz. Porque isso é uma coisa que tem que ter muito na cabeça, que, por exemplo, existem pneus que eles têm um limite de calibragem. Então, não adianta o fabricante da moto dizer que aquele pneu tu vai colocar 44 libras, se tu for ver no pneu ele tiver um limite de calibragem. Certo. Então, teoricamente, o que acontece? Quer dizer, se a fábrica teve uma engenharia e eles colocam um mínimo e um máximo, siga a fábrica. E aí está na escolha do pneu certo. Está na escolha do pneu certo. E a calibragem do pneu, inclusive, no pilotar, um pneu com baixa pressão, por exemplo, ele vai aquecer em excesso. Sim. Tu não vai ter muda a área de atrito, altera, né? Muda bastante, dependendo do pneu, principalmente o pneu sem câmera, se tu baixar muito. Porque o que acontece? Tem muita gente... Por que algumas motos Big Trail usam pneu com câmera? Sendo que hoje a tecnologia é sem câmera. Hoje tu vai pegar um ar, tu vai usar um pneu sem câmera, que um pneu sem câmera, se tu furar, tu ainda consegue rodar com ele com prego no pneu, digamos, dependendo do prego que pegar. O pneu com câmera, ele já é o contrário, dependendo do prego que ele entrar, ele pode de imediato esvaziar, então causando até um acidente. Por que o pessoal usa o pneu com câmera? É que tu vai, daqui a pouco, rodar com essa moto, tu vai pegar uma estrada de chão, dependendo da estrada que for pegar, se for muito longe, tu consegue baixar a calibragem, que aí sim, tu consegue baixar a calibragem do pneu para tu ter uma melhor aderência e uma melhor tração na estrada de chão. Vou aproveitar que tu falou da questão de furar o pneu, muita gente coloca aquele gel dentro do pneu para não esvaziar furando. Sim. Eu escutei uma palestra uma vez com um técnico dizendo assim, não, tu pode colocar, mas tu não pode ultrapassar 110, 100, 110, porque depois ele começa a jogar dentro, ele desequilibra. Eu nunca usei, tá, Luiz? E inclusive, a gente quer fazer um teste na empresa. Até por causa das viagens longas, o que a gente vê de literatura ou de pesquisas que a gente faz é que, na realidade, tu tem um líquido dentro. Quer dizer, a moto, principalmente as motos de alta cilindrada, vamos botar aí 500, 600 cilindradas para cima, o que acontece? Tu tem uma velocidade maior. Sim. E tu vai sentir quando a roda está desbalanceada ou não na velocidade. Então, a moto menor, ela não sente. Tanto que a menor, dificilmente o ar nem aceita o chumbo. Então, o que acontece? Tu tem um líquido dentro, esse líquido, alguns falam que desbalanceia a roda, outros não. Então, como eu digo assim, nós não fizemos esse teste ainda, a gente pretende fazer na loja, mas, teoricamente, por conhecimento, não vou falar mal do líquido, nem a favor, eu tenho que fazer um teste. Nem bem, nem mal. Para ver. E as letrinhas que estão aí na volta do pneu? As letras, o principal. O principal, tu vai ter, por exemplo, a medida do pneu. Então, a medida do pneu sempre vai vir em 3 números. Porque quando tu tem a métrica e tu tem por polegadas, tá? E normalmente hoje se usa a métrica. Então, por exemplo, vamos pegar um pneu do pessoal que trabalha com motos da pequena. Um pneu 90 por 18. A primeira medida dele sempre vai ser a largura. A segunda medida... Vai mostrando aqui demonstrando aí para a gente poder Esse aqui é um 3,50, tá? Que daí ele vem em polegadas, ele não está na métrica, por 10. Ou seja,
Mas, normalmente, hoje, o que mais se usa é que eu trouxe esse pneu por ele ser menor, mais fácil da gente chegar. Mas, como eu falei, a primeira medida, a largura do pneu. A segunda medida... A largura é essa parte da banda de rodagem. Essa parte aqui. É, interna aqui, tá? Essa parte da banda de rodagem. Não é aqui fora, é aqui por dentro. É aqui nessa parte da banda, Tá, porque muitas vezes pode sair um pouco para fora aqui. Tá. A altura do pneu, ele vai te dar assim, ó, por exemplo, um pneu 90 de largura, ele vai te dar 90 por 90. O que ele vai ter? Ele vai ter 90% dessa largura aqui na lateral dele. Tá. E o terceiro número, digamos, o 18, assim por diante, vai ser o tamanho do aro. Então, sempre... O aro é essa parte... É essa parte interna. Aqui, tá. Que daí tu vai ter, hoje tu tem do aro 8 para frente, tu tem até o aro 21, digamos. Então, Tá que nem automóvel, aro 13, 14, 8, 15. 10. Os aros mais utilizados são os 18, 17, 19 e assim por diante. Mas hoje o aro mais utilizado é o 18 nas pequenas e o 17, o 19 e o 21 nas maiores. Aí nós vamos ter outra parte, por exemplo, que seria o 50, aqui é um 59J. Quando tu ver dois números e uma letra, o que vai ser? O primeiro número sempre vai ser a capacidade de carga desse pneu. Quer dizer, quanto que esse pneu vai ter de carga. Quanto que ele suporta de peso. Nesse caso, o 5... O 59, se não me engano, ele está na faixa aí de 200, eu não me recordo agora de cabeça, mas isso perto de 200 isso quilos. Pega na internet, tem uma tabelinha. Isso tem uma tabela específica. E o J, tu vai ter seria a velocidade do pneu. Até quanto que esse pneu pode rodar de velocidade. Então, tu tem um índice de carga do pneu e tu tem um índice de velocidade. Então, por exemplo, tem pneus hoje que com índice indeterminado, por exemplo, que tu vai pegar do Y para cima, que daí tu pode rodar acima de 300 km por hora. Mas, normalmente, aí as motos pequenas têm um índice aí na faixa do... Esse índice, ele altera... A questão preço é muito significativa, principalmente para quem utiliza a moto para trabalhar. Sim. Então, necessariamente, também ele vai levar em conta muito a questão do preço do pneu. E o preço do pneu também vai estar associado à qualidade do pneu, à resistência, à durabilidade e para o que ele foi feito. Sim. O sujeito não tendo esse conhecimento, o proprietário da moto, corre o risco de muitas vezes comprar o pneu numa capacidade inferior à que ele precisa, por uma questão de preço. Principalmente das motos grandes, porque o que acontece? Hoje, por exemplo, tu pega vou citar um exemplo assim, uma V-Strom, ou uma Teneré, falando em marcas, mas para ter uma ideia. Por exemplo, tu tem uma moto aí na faixa de 600 cilindradas acima e tu usa um aro 21 na dianteira, digamos assim. A V-Strom é 19, mas vamos pegar o aro 21. Tu tem motos 250 que também usam o aro 21. Porém, a capacidade de carga e o índice de velocidade dessa moto de 250, ele é muito inferior ao da de 600. Porém, se tu pegar o pneu, ele é a mesma medida. Então, tu pode errar nesse pneu. Ele cabe. Ele cabe nesse pneu. Então, um erro que pode ser muito comum, pode acontecer isso aí. Mas hoje, em termos de qualidade de pneus, a gente tem que pegar muito assim, ó, na composição do pneu. Porque, normalmente, o pneu ele inicia com talão, que é essa parte aqui, que é onde vai no aro, que aqui trabalha hoje numa média, nessa parte aqui, se trabalha com uma média aí de 12, 13 fios em média de aço. Então, primeiro eles fazem essa parte do talão, que é onde tem que segurar no aro, que ele não pode destalonar, como a gente diz. Então, primeiro faz essa parte. Depois ele é montado a parte de lonas. Tu tem dois tipos. Hoje tu pode trabalhar com ele, né, o pneu radial, que ele é montado em radial, e o pneu diagonal. Aí, quando tu coloca as lonas, depois tu vem com a parte de borracha. E aí que ele vai para a vulcanização. E o que acontece muito? Eu sempre digo assim, o pessoal hoje, por exemplo, nós temos leis, por exemplo, de tempo de pneu, que todo pneu ele tem a sua data, no próprio pneu. Ele tem a semana que ele foi fabricado e ele tem a semana que ele foi fabricado e aqui, ó, por exemplo... Bota para a câmera aqui. Aqui ele está como 4816. Então, esse pneu aqui, na realidade, ele foi fabricado na semana de... Nós temos 52 semanas no ano. Na semana 48, no ano de 2016. E aí, em cima disso aqui, ele vai ver a validade. Uma outra coisa importante que tem que ver é Eu vi uma flechinha aí.
TWI. O que é o TWI? É o Trade Wear Indicator, tá? Que ele vai te indicar o limite desse pneu. Então, quando tu pegar o TWI, muitos pneus eles chegam a ter 3, 4, 5 pontos, que tu vai chegar nesse TWI e tu vai ver um ressalto no pneu, que esse ressalto no pneu... Aonde? No meio da ranhura, ele vai ter um ponto que nem aqui, ó. Aqui, infelizmente, a câmera eu acho que não vai conseguir Vamos pegar atingir. a gente faz o pega um take. Mas aqui, ó, ele tem embaixo Certo. dessa ranhura, ele tem um toquinho, para ser mais fácil pro telespectador, ele tem um taquinho de borracha. O que vai acontecer? Quando chega nesse limite, além de hoje ter uma lei de, se não me engano, está R$ 197 a multa pelo pneu desgastado por pneu, é aquilo que eu falei no início. Quer dizer, quando ele chegar ali no TWI, ele já não vai ter mais nenhum poder de drenagem de água. Certo. Mesmo tu olhando o pneu e tu vendo que tem algum tipo de risco no pneu, que tem algum tipo de ranhura. Tecnicamente, esse pneu não consegue mais drenar água. Então, o risco para o motociclista é muito grande. Eu vi que tem aí tem uma flechinha, é sentido de rodar? Sentido de rotação. Hoje, a grande maioria dos pneus ele vem com sentido de rotação por aquilo que a gente falou do sistema de abertura de água para o pneu traseiro. Nós falamos antes e falamos bastante. No carro, no automóvel, não tem tanto problema, que é passar uma cerinha, dar um brilho, dar um lustro no pneu. Até mesmo os pretinhos, aquele negócio todo. Como é que isso... A moto, qualquer inclinação, tu está encostando a cera no chão, tu está encostando aqueles líquidos no chão. Como é que isso se comporta? Na realidade, não. Na realidade, é porque se tu pegar, por exemplo, tu tem a banda de rodagem e tem a lateral do pneu. Se tu passar alguma coisa na lateral e nada na banda de rodagem, tu não vai ter problema nenhum. O que a gente orienta muito o pessoal quando troca os pneus, que o pessoal chama muito de cera. Cuida com a cera quando sair o pneu novo. Na realidade, é um desmoldante, porque o pneu ele entra dentro de uma forma, ele vai vulcanizado, e para conseguir desmoldar esse pneu, tem um produto que se passa que esse produto permanece no pneu. Então, quer dizer, se a pessoa sair e tiver uma aceleração muito rápida ou tiver uma inclinação muito forte numa curva, ele pode cair. Nada que um sabão e uma escova não tirem? Não, somente rodando. Só rodando? A princípio, só rodando. Então, por isso que tem até, se diz em torno de, as fábricas pedem de 50 até 200 km, dependendo da moto. Caramba, não é tão pouco assim? Não, não é pouco, não. Tem que dar uma lixadinha. Tem que dar uma rodada boa. Nós estamos chegando ao final do programa. Vamos aproveitar, né? Gaúcha Pneus, onde é que ela fica? Qual é o endereço? Gaúcha Pneus, ela fica na Protásio Alves, número 4306. Recém-inaugurada? Recém-inaugurada. Trabalhamos com qualquer modelo de pneu, qualquer tamanho de pneu, com balanceamento eletrônico. Inclusive, hoje nós temos a máquina de balanceamento eletrônico para qualquer modelo de moto. Legal, Jofre. Agradeço teres vindo aqui. Muito obrigado. Agradecemos a audiência.